Ok. Mas vamos ouvir a Elisete, então. Boa noite, Elisete. Eu sou o pastor Osvani, essa aqui é a Dice, minha esposa, missionária também. Seja bem-vinda a Santarém. Nós não estamos te ouvindo, Elisete. Houve alguma configuração aí no seu celular. Aqui está dando como habilitado, mas não está apresentando, não estamos ouvindo. Não, ainda não, Eli. Deve ser o fone. A Vânia está aí. Aí, agora Oi, Vânia. sim. Boa noite, Vânia. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Enquanto a Elisete consegue o áudio, vamos ouvir você, então. Tá? Boa Seja noite. bem-vinda a Santarém, seja bem-vinda a IPI Santarém, seja bem-vinda a esse momento tão especial para nós. Pode ficar à vontade. Obrigada, muito bom estar aqui com vocês. Eu sou uma obreira, estou junto com a pastora Andréia, com a Elisete, e é uma alegria estar aqui e estar servindo nesse ministério maravilhoso, e agora estar aqui com vocês. Que bom. Vânia, conta para eles quanto tempo de ministério infantil você tem. Acho que eu perdi as contas. Poxa. Mais de 20. Glória a Deus. Poxa, estamos muito bem assessorados, hein? Glória a Deus. Olha, vamos pegar um pouco mais dessa unção para nós. Vamos lá. Sim, Elisete. Agora sim, né? Sim. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer também estar aqui com vocês. E a minha história não é muito diferente. Eu sou obreira na igreja. Há 14, 15 anos eu trabalho lá. E com crianças em célula, né, nós começamos. Mas eu sou apaixonada pelo Ministério Infantil, pelas crianças, pelas famílias, né? Que chegam lá com as crianças. Somos. Olha, então chegou a Kézia Bindá, que é a nossa filha. Nós roubamos ela daí da IPI de Londrina. Ela estava aí com vocês ano passado. Aí desafiamos ela para estar conosco e ela está aqui agora. Não sei se você já se arrependeu. Vai deixar ela falar. Vai ficar quieto. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Me arrependi pelo calor, que eu acabei de tomar banho, já tô suando, gente. Que isso? E nós aqui, né? Nós também, né, Andréia? Sim, um calor que eu tenho até uma jaqueta. Oh, meu Deus. Tá chovendo, tá frio. Ai, que delícia, eu quero, manda. Sábado vai gear e vai fazer 4 graus e de madrugada. Vai dar apenas, né? Só isso. Só isso. Aí com a Kézia deve estar... Você estava aqui em Londrina? Oi? Você estava aqui em Londrina? Tava, fiquei 6 meses aí. Só não cheguei a conhecer o Ministério Infantil de pertinho, só observando de longe. Que pena que você não foi lá, né, Elisete? A gente ia ter trabalho para ela lá, né? Mas quanto tempo faz que você foi embora? Foi em novembro do ano passado que eu vim. É pouco não, tempo. dezembro, início de dezembro. Mas você estava aqui na igreja com a gente? Eu estava aí, eu fiquei 6 meses aí com vocês na igreja. Logo que eu cheguei em Londrina, eu já fui para lá. André, então ela tem que voltar, né, para ir lá no infantil primeiro. Aí já estavam me falando para eu ir pro departamento infantil e tal, eu já estava meio que sondando, mas aí eu vim para cá. Que pena! Pena que a gente não te conheceu de pertinho, pelo menos eu não sei se... também não conheci. Se a gente se falou alguma vez, mas eu não me lembro. Acho que não, acredito que não. Porque eu sou meio figurinha conhecida, né? Eu estou né? Sempre falando com as pessoas, mas não me lembro se eu conversei com você algumas vezes. Então, eu era ruiva quando eu estava aí, mas eu acho que eu não falei com a senhora, não. Também não me recordo, assim, de ter tido esse contato. Você ficou em alguma célula? Teve contato com alguém? Eu estava começando a visitar. Eu fiquei na do pastor Daniel com a pastora Camila. Uhum. Só que aí logo também eu saí, ainda estava remoto, né? Ainda estava online.
Ah, é, porque pegou essa fase de pandemia, né? Verdade. Sim. A Mas foi Rosângela... muito boa a experiência aí. Que bom. Ah, sim. Então, a Rosângela, eu creio que é a diaconisa da nossa igreja, não sei se é ela, mas acho que ela está tendo dificuldade com a internet dela. Mas assim que você É, tiver condição, nos dê um alô, Rosângela. Eu creio que não seja a nossa Rosângela, porque, bom, não sei, pode ser. Mas fique à vontade. Então, eu tive falando com o pessoal do ministério, eles tiveram alguns imprevistos e não vão conseguir entrar. Aí, acho que basicamente vai ser a gente. Cadê o Kleber? O Kleber, ele... É porque tem um rapaz que ele tá indo embora sábado, que ele passou na faculdade de medicina numa outra cidade. Aí ele tá deixando a gente por um bom motivo, mas aí ele já tá se ajeitando para ir, né? E aí vai ficar 4 pessoas, então, responsáveis. Aí logo o Thiago chega, uhum. e aí, que é meu marido, e aí os demais também já me falaram que não vão conseguir entrar, porque tiveram previsto. Aham. Ah, beleza. Então, a hora que vocês, se tiver mais alguém para chegar, a hora que vocês quiserem, a gente pode começar nosso bate-papo, nossa conversa, né? E Então, pastora, como está sendo gravado essa live, outras pessoas queriam participar também, mas hoje tem célula aqui, a nossa célula quinta-feira, tem o pessoal de Oswaldo Cruz também que tem célula hoje, mas nós estamos gravando, então acho que nós poderíamos iniciar, e aí depois a gente vai replicar esse vídeo, tá? Então, é com a perfeito, senhora a palavra, tá? Aí tá eu só bom. vou pedir para que todos nós fiquemos com os áudios desabilitados, e aí quando alguém quiser falar, só habilitar o áudio, não esquece de habilitar o áudio, e se tiver que falar alguma coisa também, levante a mãozinha, mas a pastora que comanda. Fique à vontade, Tá pastora, bom. seja bem-vinda. Vamos orar Obrigada. primeiro? Vamos orar? Vamos Eu vou pedir para a orar, missionária disso essa oração. por favor. Pai, te louvamos, meu Deus, por estarmos aqui. Embora distante, Senhor, mas, Senhor, conhecendo, meu Deus, por esse veículo que o Senhor tem preparado, Senhor, a internet, tecnologia, nós te louvamos, meu Pai, porque Tu és soberano, grande e poder. Muito obrigada por essa oportunidade, por esse privilégio, meu Pai, de aprendermos mais, Pai querido, com as Tuas filhas, que nós possamos estar sendo edificados, que o Senhor possa estar usando cada uma delas, ó Pai, que seja um momento bem aproveitoso para nós, Pai querido, porque nós queremos aprender mais e mais para poder também estar aplicando, Senhor. Tu és o nosso Deus, nós servimos um Deus grande e poderoso. O Senhor levanta vidas. Obrigado por o Senhor ter levantado estas vidas para estar nos ajudando. Obrigada, Senhor, pela igreja de Londrina. Obrigado porque nós estamos aqui, Senhor amado, e que o Senhor possa fazer uma grande obra, Senhor. Que através dessas experiências, Senhor amado, que o Senhor possa estar cada dia nos capacitando, ó Deus, para o louvor da Tua glória. E nesses momentos, Pai querido, que o Senhor possa estar, que o Teu Espírito Santo possa estar trabalhando, nos ensinando através destas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus, Pastora, com a amém. senhora. Então, vamos lá. Nós vamos bater um papo, mas antes vamos entender um pouquinho quem são as crianças na Bíblia. Então, eu vou compartilhar aqui e a gente vai conversando em cima disso que eu vou passando aqui para vocês, né? Então, nós vamos falar sobre o Ministério Infantil. Aqui na nossa igreja, já vou adiantar alguns nomes para vocês. Nós não chamamos de Ministério Infantil. Lá embaixo está escrito Área de Apoio Infantil. Por que é diferente? Por que esse nome? Então, área de apoio. Nós somos um apoio à igreja, às células e às famílias. Então, por isso que nós não chamamos Ministério Infantil da primeira IPI, sim, área de apoio infantil. Então, quando eu falar para vocês infantil, área de apoio infantil, eu estou falando do Ministério Infantil da primeira IPI, tá bom? Tem outro nome que vocês vão estranhar um pouquinho. Nós não chamamos os nossos professores de professores, mas sim de facilitadores. Por que nós chamamos de facilitadores? Porque nós entendemos que a criança, ela também pode nos ensinar. Então, o facilitador é aquele que facilita o encontro da criança com Jesus. É aquele que também aprende com a criança. E nós vamos entender o porquê disso.
E o facilitador, porque nós não trabalhamos com um professor, nós trabalhamos com um pedagogo ou um professor formado, nem com teólogos. Nós trabalhamos com pessoas que têm chamado para servir ao Senhor no meio das crianças. Então, por isso, nós chamamos de facilitadores. Então, sempre que eu falar infantil, é o Ministério Infantil, e sempre que eu falar facilitadores, são os professores, tá? Ou professores, ou auxiliares, ou equipe do infantil, ok? Então, vamos lá. Se a gente abrir lá nas nossas Bíblias, em Marcos 9, de 33 a 37, depois vocês podem abrir lá, há um momento super interessante de Jesus com os discípulos, e eu vou contar para vocês. Jesus estava com os discípulos voltando, e os discípulos começaram a conversar pelo caminho. Quem é o maior no reino? Quem é o mais importante? E Jesus chega lá no versículo 33 e fala para eles assim, sobre o que vocês estavam conversando pelo caminho? Jesus já sabia sobre o que eles estavam conversando, sobre quem era o mais importante. E os discípulos ficaram calados, e aí Jesus, dentro desse contexto, dessa conversa, no reino de Deus, quem é o mais importante? Jesus. Então, ele chama, lá no versículo 34, ele senta, chama os 12 e fala, quem quer ser o primeiro, deve sim ficar em último lugar e servir a todos. Daí, o que Jesus faz? Jesus pega uma criança e coloca no meio deles. E ele diz assim, que aquele que receber uma criança está me recebendo. O que Jesus faz aqui nesse texto de Marcos 9? Jesus inclui as crianças. Jesus revela um segredo para os seus discípulos. Ele revela que o ministério dele é integral e para todos, o que inclui as crianças. Mas por que isso, gente? Porque naquela época, as crianças não eram valorizadas. Entre os judeus, havia sim uma valorização das crianças. Mulheres que tinham muitos filhos eram muito abençoadas. Mas dentro do contexto que eles estavam inseridos, as crianças não eram nem um pouco valorizadas. Eram valorizadas os filhos homens, porque seriam soldados ou serviriam para o trabalho. As meninas e as crianças deficientes eram muitas vezes mortas ou abandonadas. Então, Jesus, ele fala das crianças, incluindo as crianças no reino de Deus, como parte ativa do reino de Deus. Como que nós, como igreja, estamos recebendo as crianças? Será que estamos incluindo as crianças, como Jesus fez aqui no texto de Marcos? Então, como saber se a gente valoriza os pequeninos como Jesus? O que vocês acham? Vamos conversar um pouquinho. Como a gente pode saber, deixa eu interromper aqui, como a gente pode saber que nós estamos valorizando as crianças como Jesus? O que você acha, Kézia? Fala aí pra gente. Será que a gente valoriza como igreja? Uma coisa que a gente sempre fala aqui é que, inclusive, uma criança já reclamou uma vez, é que às vezes nós adultos temos a mania de falar com os adultos e esquecer do pequeno, sendo que ele está ali com seu pai ou com a sua mãe, e aí você fala com o adulto e passa direto. E aí, numa experiência dessa, foi contado pra gente que a criança era um menininho, ele falou assim, ei, você não tá me vendo aqui? E aí, então, a pessoa falou com ele, se sentiu, claro, constrangida, né? E falou com ele. Então, assim, a inclusão tá nos pequenos atos. Um ato de cumprimentar, um ato de falar, oi, tá tudo bem, de se importar com a criança. Isso é incluí-la também, é um dos fatores de inclusão. É saber que ela faz parte do reino, né? E do corpo, da igreja, né?
Exatamente. Dona Dirce, fala aí para mim. Na igreja, pensa aí. Será que os diáconos, eu não sei quem recebe, vocês têm, os diáconos ficam recebendo as pessoas na porta? Quem, né, tem alguém recebendo as Sim, crianças no presbítero? As crianças não, as pessoas na igreja? as pessoas, sim, os diáconos e outros colaboradores. Então, vocês percebem que as crianças são cumprimentadas quando chegam na igreja ou não? Conta aí para mim. São não. Normalmente. Normalmente, não, com certeza. Na verdade, não reparei, mas com certeza não são, não. Reparei também. Tirando os adultos, olha. Geralmente, as crianças passam por baixo da mão, né? É isso? É porque já querem ver o amiguinho e já vão. Mas Porque quando nós estávamos no campo missionário, tinha a Késia e a Keila, elas eram pequenas. Então, eu ficava percebendo que, eu ficava anotando que eles cumprimentavam o pastor, cumprimentavam todo mundo, e as crianças ficavam assim olhando. Aí um dia eu falei para o meu esposo, quando você chamar os irmãos que for cumprimentar os adultos, fala para cumprimentar também as crianças, porque eu ficava olhando, sabe? Eu percebi porque passava, ficava... sabe o Chave, quando ele ficava esperando alguém fazer alguma coisa por ele, passava direto. Então, eu falava, às vezes eles ficam esperando que alguém vai cumprimentar e não vão, só que eles não falavam nada. E como eu gostava muito, assim, que não tinha internet, né, a gente lia muitos livros, então eu li sobre isso. Aí eu falei para ele, a gente tem que dar mais valor para as crianças, porque as crianças, se não dá valor para elas hoje, elas vão sentir quando elas crescerem. Aí melhorou mais. Mas é verdade, na igreja é bem isso mesmo. A criança passa por baixo. A não ser que está no colo, aí aperta a bochecha, né? Mas os pequenininhos mesmo, que tá andando ali, dificilmente. E Jesus mostra nesse texto, né, o valor das crianças. Vamos continuar, vamos lá, vamos saber. Então, como que uma igreja pode saber se ela está valorizando a criança? Primeiro, se há investimento financeiro estrutural. Infelizmente, em muitos lugares, o pior lugar é das crianças. É naquela salinha, no fundinho, do jeito que dá. E criança também precisa de investimento financeiro. É importante ter dentro das igrejas, um valor destinado às crianças, ao ministério das crianças, né? Muitas vezes a gente pensa nos adultos e acaba não pensando nas crianças. Outra coisa para saber se a igreja está valorizando as crianças é planejamento. Ter um currículo de ensino para as crianças que seja integrado. As crianças vão aprender uma coisa, na sequência os pré-adolescentes, depois os adolescentes, os adultos, de forma integrada, sequencial, pensando a igreja como um todo. Outro ponto para saber se a igreja está valorizando as crianças é se tem capacitação dos voluntários, das pessoas que vão ministrar as crianças. Existem cursos, existe tempo de conversa, de troca de experiências. Outro ponto é o interesse e a valorização da parte dos pais. Os pais são os responsáveis pela educação cristã dos filhos. Há interesse dos pais? Se não há, como que nós podemos envolver os pais? Mostrar para eles o que está sendo feito, que há um currículo, que há um interesse no que as crianças estão aprendendo. Uma vez aqui na igreja, há um tempo atrás, nós fizemos uma etiquetinha, fica uma ideia aí, Késia, uma etiquetinha escrito assim, papai e mamãe, me perguntem o que eu aprendi hoje, né, Elisete e Vânia? E aí, porque gerando esse interesse e a valorização do que as crianças estavam aprendendo. Muitas vezes os pais só querem sossego no culto. Então, é importante falar para os pais dessa importância da ministração para as crianças. E outra coisa importante é valorizar mais o ensino do que o cuidado. Infelizmente, muitas igrejas valorizam mais o cuidado das crianças do que o ensino. Ou seja,
A preocupação em ministrar as crianças está na tranquilidade que os pais terão enquanto estão ouvindo a palavra, do que na ministração das crianças. Então, gente, é uma coisa que me deixa, não vou dizer irritada, mas arrepiada. É quando alguém fala assim, dona Dirce, chega e fala assim, olha, eu vou lá na salinha dar uma aulinha para as crianças, para as criancinhas. As crianças precisam muito mais do que uma aulinha na salinha. Quando nós vamos para a sala, nós vamos ministrar as crianças, e não dar uma aulinha e nem contar uma historinha, né? Sabe por quê? Eu vou até interromper aqui para falar isso. Sabe por quê? Porque histórias bíblicas, a internet está cheia. Livros, existem muitos livros excelentes, contadores de histórias muito melhores que nós para contar histórias para as crianças. Nós levamos eles para a sala para serem ministrados, favorecendo o encontro deles com Jesus, com intencionalidade, não para passar tempo. Então, a gente valoriza, há uma valorização quando a gente entende que nós vamos para ministrar e não simplesmente para cuidar das crianças, para não fazer barulho no culto ou não atrapalhar os adultos. Vamos lá. Mas o que as crianças precisam receber? Precisa receber amor. Eu sempre digo assim, tem só um segredo para trabalhar com as crianças. Tem um segredo para trabalhar com as crianças, né? E aí, qual que é o segredo, Elisete? Conta aí pra gente. Tem um segredo, né, Eli? Você está sem áudio. Você está sem áudio. A hora que voltar seu áudio, eu chamo você de novo, tá? Sabe qual é o segredo do sucesso do Ministério Infantil? Consegui. Isso, conta o É eu segredo. que vou contar o segredo, é eu que vou revelar o segredo. Revela. Vocês estão preparados? Kézia, pastor Osvani, Dirce, as meninas que estão aí da nossa igreja, Ana Paula. Eu quero saber. Você sabe, tem um segredo. Sucesso no Ministério Infantil só tem um segredo. Conta, Elisete. É o amor. Esse é o segredo com as crianças. Precisa amar as crianças. Elas percebem isso também. Então, nós precisamos amar as crianças. Qual é a frase que eu mais falo? Criança gosta? De quem gosta dela. É simples. Vocês já viram que se você der um sorriso para a criança, você ganha a criança? Não precisa muito. A Leila está aqui, a Ana Paula está aqui, elas têm filhos pequenos, são lá da igreja. Não precisa muito, é um sorriso. Essa semana, eu vou contar uma experiência para vocês. Eu estava na academia e tinha um menininho na academia. E eu, claro, né, onde tem criança, a hora que eu vejo, eu já estou conversando com a criança, eu comecei a conversar com o menino. O nome dele é Benjamin, isso. E aí eu falei, esse é o B. E aí comecei a conversar com ele e tal. E o menino grudou em mim. E o pai dele estava na academia, era um personal que estava atendendo uma outra pessoa. E eu mudava de aparelho na academia, ele ia atrás de mim. Aí o pai dele falava assim, vem aqui, B. E ele falava assim, não, eu estou aqui com a tia. E ele ficou, eu fiquei 1 hora na academia, ele ficou. No final, ele falou assim, tia, meu pai falou que as pessoas aqui dessa academia são muito chatas, mas ele estava enganado, não são chatas, não. Elas são legais. Ele tinha conversado comigo. Porque eu ia fazendo exercício, eu dava uma bola para ele. Fiquei envolvendo o menino, conversando, e ele contou de futebol, e contou da escola, enfim. Criança gosta de quem gosta dela. Tem que ter amor, como a Elisete falou. O que as crianças precisam? Primeira coisa, serem amadas. Elas precisam de atenção.
Como que a gente dá atenção para a criança? Olhando nos olhos dela, abaixando para conversar com ela. E ela precisa de cuidado também. A gente pode cuidar das crianças, mas elas precisam de um sorriso, né? Elas precisam ser acolhidas. Então, imagine uma igreja onde os diáconos estão na porta ou outras pessoas recepcionando na porta e que nem olha para as crianças, né? Elas precisam ser acolhidas. Elas precisam de ensino da palavra. O que precisamos ensinar para as crianças? Palavra. E elas têm sede da palavra. Precisa fazer dessas crianças verdadeiros discípulos de Cristo. É uma ordem. Jesus pediu para que fizéssemos discípulos, mas é só adultos? Não. Crianças também. Elas precisam de cobertura de oração. Os dias estão cada vez mais difíceis. Precisamos guardar os nossos pequeninos em oração. Mas sabe o que elas precisam também? Serem envolvidas. Oportunidade para exercer seu ministério. Vou até parar aqui para falar outro chavão meu, né, Elisete? Criança, ela tem o Espírito Santo, né? Não existe Espírito Santo Kids. O mesmo Espírito Santo que habita na vida da Dirce, que habita na vida da Késia, que habita na vida do pastor Osvani, que habita na minha vida, habita na vida das nossas crianças. Né, Ana? Habita na vida da Lise e do Guto. Né? Porque as crianças, elas não recebem uma porção do Espírito Santo. É o mesmo poder, né, do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que habita em nós, habita nela. E também elas não são discípulos. Ah, tá bom, criança é discípulo, mas ela tem que ficar no banco esperando crescer. Não são discípulos em espera. São discípulos em treinamento. Desculpa, Andréia. E às vezes elas são, às vezes não, elas são até mais sensíveis ao Espírito Santo do que nós adultos, muitas vezes. Exatamente. Mais sensíveis ao Espírito Santo. E nós vamos falar disso também. Sabe por quê? Tem um pregador, o Spurgeon, bem conhecido, ele fala, porque o barro ainda está mole. Fazendo referência, né, da criação do homem, ele fala, porque o barro ainda está mole. Nós temos um coração mais, como adultos, a gente vai ficando com o coração mais endurecido. A criança é totalmente aberta à ação do Espírito Santo. E crédulas, elas creem em Deus e elas amam aprender da Bíblia, amam aprender do Senhor. Elas precisam de uma estrutura física apropriada e segura. Teve uma vez, eu fui visitar uma grande igreja em São Paulo, que tem um trabalho fantástico com crianças. Quando eu cheguei lá, eles tinham tirado as mesas e colocado as mesas e as cadeiras em cima. Quando eu cheguei e olhei aquilo, eu falei, Senhor! Eles tinham um lugar apropriado, bom, mas que até era perigoso, porque se uma criança puxasse aquela cadeira, vinha tudo na cabeça. A gente precisa ter esse cuidado. Salas apropriadas, não um depósito ou o fundo da igreja, ou nós precisamos de uma estrutura física segura. Criança precisa de segurança, de espaço. E, vou contar para vocês uma coisa, quanto menor a criança, maior o espaço. Então, crianças pequenininhas precisam de salas maiores, porque elas precisam de espaços maiores para poder correr, para poder brincar. Mas nós precisamos também de pessoas consagradas, com chamado para ministrar as crianças. Precisamos também de atividades e aulas correspondentes à idade das crianças. É muito complicado você ministrar crianças de 3 a 12 anos numa mesma sala. Muitas vezes é preferível ficar com 3 crianças pequenininhas de 3 a 6 anos e depois mais 3 crianças das demais idades. Mas é importante que as atividades sejam correspondentes à idade da criança,
para que possam entender e compreender com clareza a palavra de Deus. E a preparação e a capacitação de pais. Nós, como igreja, temos também o dever de preparar, de capacitar pais, de falar com eles, para que essas crianças possam crescer saudáveis em todos os sentidos, né? Quando a Bíblia fala que Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Sabe que isso fala de um crescimento integral em todas as áreas. Então, a gente precisa ter esse objetivo, que as nossas crianças cresçam num ambiente saudável. Então, também é importante que a igreja tenha esse olhar de acompanhar os pais, de auxiliar os pais. Ai, desculpa, eu tirei sem querer aqui. Vamos lá, vamos continuar aqui. Gente, vamos agora voltar para o nosso texto. A gente falou lá de Marcos 9, né? Quando Jesus colocou a criança e falou que o maior era a criança, né? Agora aqui em Marcos 10, gente, pensa, nós falamos em Marcos 9. Logo na sequência de Jesus colocar a criança no meio deles, olha o que aconteceu. No capítulo 10. Depois disso, algumas pessoas levaram as crianças a Jesus para que eles as abençoassem. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Imagina isso. Algumas pessoas levam as crianças até Jesus e os discípulos tinham acabado de ouvir Jesus incluindo as crianças, valorizando as crianças, dizendo que o maior no reino eram as crianças. O que eles fazem? Eles repreendem aquelas pessoas. E quando Jesus viu isso, ele não gostou e disse: deixe que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso. O reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Nunca entrará nele. Então, Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Olha só, eu queria que vocês falassem para mim o que mais chama a atenção nesse texto. A Evelyn que chegou aí, a Leila que está por aí, a Ana, a Késia. O que mais chamou a atenção? Ou o que mais chama a sua atenção nesse texto, Késia? Justamente o fato de que Jesus ele se impôs ali, né? Ele não deixou que as crianças ficassem de lado. Imediatamente ele usou a situação para dar um ensinamento para os seus discípulos e para valorizar as crianças. Eu imagino como elas se sentiram ali, amadas, recebidas, aceitas por Jesus. E é incrível poder se sentir assim, nesse contexto que já foi passado aqui para a gente, que elas eram rejeitadas naquela época. Então, para elas deve ter sido algo assim incrível. Então, para mim, o que mais chama atenção é isso. Jesus usou a oportunidade para ensinar tanto os discípulos quanto para receber as crianças. Isso aí. Então, gente, agora eu vou perguntar para cada um, presta atenção. Que palavras caracteriza a atitude dos discípulos? Uma palavra que caracteriza a atitude dos discípulos. Fala aí, Eli, uma palavra que caracteriza essa atitude dos discípulos. Uma palavra. Rejeição. Rejeição. Rejeitaram. E o senhor, pastor, o que será? Uma palavra que caracteriza a atitude dos discípulos. Pode falar. Vou passar para ela. Vai lá, disse. É incrível, né? Porque eles estavam ali junto com Jesus, tá certo que depois que Jesus, né, que eles vão entender quem era Jesus. A desobediência, né? Está andando junto com Jesus, Jesus está falando, está teimando, teimosia, desobediência, e que às vezes isso acontece no meio da igreja também, né? Oh, Deus, nós somos turrão. E você, Vânia? O que vem no seu coração quando você vê essa atitude dos discípulos?
Eu acho que eles não tiveram uma visão, né, do todo, esse amor que a gente falou, né, que a gente está falando desde o começo, acolher e amar. Falta de acolhimento, é verdade. E você, Kézia? Eu diria falta de sabedoria, falta de conhecimento. Você, Ana? Eles não consideraram as crianças importantes, né? No caso, as mulheres e as crianças eram menos que os homens. Então, aí dá para ver claramente que eles não quiseram deixar as crianças chegarem perto de Jesus porque pensaram, ah, você não, né? Quem é você para chegar perto? E então, um desprezo, assim, em relação às crianças, eu senti. Você, Leila? Agora está difícil, todo mundo já falou quase tudo. Eu vejo também como uma exclusão, desprezo, né? Uhum. E a importância dos adultos, né? Como se Jesus falasse só para os adultos. Agora, será que nas nossas igrejas, na nossa igreja, vamos pensar na nossa igreja, mas também nas demais igrejas que a gente já foi, que a gente já visitou, será que os adultos também não são considerados mais importantes? Será que a gente não age da mesma forma que esses discípulos em algumas situações? Isso é para a gente pensar, né? Para Jesus, as crianças eram valiosas e importantes. Para os discípulos, elas eram inconvenientes e sem importância. Vamos voltar lá. Isso é para a gente refletir, porque muitas vezes nós agimos como esses discípulos, né? A exemplo dos discípulos de Jesus, muitos pastores, líderes, pais subestimam e impedem a participação dos pequeninos nas diversas atividades da igreja. Esses impedimentos são estabelecidos quando não se reconhece que a criança também compõe o corpo de Cristo. As crianças são parte ativa do corpo de Cristo. Elas são parte. E muitas vezes, como igreja, a gente também faz a mesma coisa com os discípulos. Quando a gente impede a participação delas, quando a gente não as inclui, por exemplo, numa liturgia. Será que as nossas liturgias nos cultos, por exemplo, nas canções de louvor, de celebração, de adoração, será que é pensado nas crianças? Né? Não que a gente precise cantar só músicas infantis, mas também podemos incluir, porque as crianças também fazem parte. Muitas vezes agimos como os discípulos e excluímos. Será que nós deixamos com que as crianças orem, né? Ou quando uma criança ora, outra pessoa vai e complementa a oração da criança, né? A gente está dizendo que aquela oração não teve valor, né? Mesmo que ela ore assim, Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Em nome de Jesus, amém. Né? Às vezes a gente espera que a criança use os termos, os evangeliquez que a gente usa, e muitas vezes a criança até é chamada para orar, mas vem o adulto e complementa a oração da criança, né? Importante a gente envolver as crianças nas rotinas da igreja. É claro, pensando na sua maturidade, pensando que na idade da criança, que algumas coisas não são para as crianças mesmo, e está tudo bem, mas muitas coisas as crianças podem participar e podem ser envolvidas naturalmente. Porque essa intencionalidade, tem uma pesquisa feita pelo Instituto Barna, nos Estados Unidos. O Instituto Barna é um instituto cristão, e eles fizeram uma pesquisa da idade de conversão das pessoas lá nos Estados Unidos. Mas teve um outro instituto, o Instituto Gallup, que daí não é cristão, e fez a mesma pesquisa. E essa pesquisa diz que
Olha lá, 85%, estão vendo aqui esse círculo vermelho aqui? 85% das pessoas que receberam toque do Espírito Santo, que se converteram, foi dos 4 aos 14 anos. Então, existe uma janela, que chama janela da oportunidade, que chama janela 414. 85% das pessoas que conheceram Jesus foram dos 4 aos 14 anos. Baseado nessa pesquisa, nós devemos ser intencionais em apresentar Deus de forma prática e real, ensinarmos e incluirmos as crianças no cotidiano das nossas igrejas, favorecendo a sua formação e a sua identidade em Cristo e a sua identidade espiritual. Ser intencionais em formar discípulos de Cristo. Pastor Osvani, tem uma outra pesquisa, agora essa é para o senhor, tem uma outra pesquisa que diz que 60% das famílias que escolhem uma igreja valorizam, e quem escolhe a igreja que a família vai frequentar são as crianças. São igrejas que valorizam as crianças, ou as igrejas onde as crianças se sentem bem. Então, nós temos 2 mães aqui, eu vou perguntar para elas. Ana, você está na igreja já faz algum tempo. Sim. Você teria uma igreja que inclui os seus filhos? Você iria numa igreja que não tem ministração para criança? Não. Ela tem 2 filhos gêmeos lindos, gente. Maravilhosos. E você, Leila? É importante para você, a igreja, ter um trabalho efetivo com as crianças? Conta aqui para a gente. Ah, sim, faz toda a diferença. Porque uma vez a gente visitou uma igreja em São Paulo, e assim, infelizmente no dia não tinha, até falaram, olha, hoje não tem salinha para criança, eles vão ter que ficar com vocês no culto. E foi bem difícil, porque na época a Isa tinha 1 aninho. E ela não parava quieta, sabe? E tinha mais crianças maiores, e elas ficavam correndo para lá e para cá, e ela queria ir junto. Só que os maiores sabiam se comportar melhor, e a Isa, às vezes, ela soltava uns gritinhos. E aí, nossa, foi horrível a nossa experiência. E a gente pegava ela queria ir, e aí a gente teve que sair do culto, porque a gente, sabe, ela não entendia que tinha que ficar quietinha, que não podia gritar, que ela podia ficar sentadinha com os outros maiores, né? E foi terrível. Já na nossa igreja, a gente tem até uma experiência assim, com uma amiguinha da Isa. Eles congregavam em outra igreja, e aí ela acabou conhecendo na pandemia, né, o trabalho de vocês, online, tudo, e ela se encantou com isso. E aí, por conta disso, né, os pais também vieram para a nossa igreja. Então, é importantíssimo isso. Esse trabalho de vocês, nossa, então de parabéns. Quem define a igreja, 60% das famílias são as crianças. Então, esse é um dado super importante. Eu falo sempre que o dia que os pastores descobrirem o potencial evangelístico das crianças, vão investir muito mais. Quando eu digo pastores, eu digo conselho da igreja também, né? Vão investir muito mais no Ministério Infantil das Crianças, no Ministério Infantil ou no trabalho com as crianças. Tá Pastor bom? Andréia, Pois não, pastor. rápida. O meu pai na fé, na verdade, o pai do meu pai na fé, ele veio para a igreja por causa do filhinho pequeno, de 4 ou 5 anos, que foi para uma IBF, e resolveu continuar. Aqui na igreja tem uma história de um presbítero. Hoje a filha mais velha é médica, a outra é tecnóloga. Vieram para a igreja no trabalho de EBF e trouxeram toda a família. E no começo do ano, nós não tínhamos crianças na igreja, não tinha o departamento infantil funcionando, e chegou uma visita, um menino de 5 anos com a mãe, Keila, e como também não tinha recepção lá na igreja, eu que ia recepcionar antes do culto. Ele perguntou logo da salinha. Aí eu falei, poxa, infelizmente não tem salinha. Não tinha criança na igreja, ele era a única criança. E não tinha ninguém preparado para atendê-lo. Nunca mais voltou na igreja. Fiquei muito triste. Pois é. Kézia, você queria falar alguma coisa? Eu não sei se você só bateu a palminha ou você queria... Não era isso. Era essa experiência aí que ele contou.
E aí depois a gente entrou em contato com a mãe, mas não voltou, porque acaba que a primeira impressão é que fica, né? E o menino ficou frustrado, foi visível isso. Então eles não voltaram mais. É claro, gente, que é importante as crianças estarem em algum momento no culto com os pais, porque criança aprende por repetição. Importante em alguns cultos as crianças estarem junto com os pais. Por isso que nós temos que ter esse olhar de Jesus, porque nesses cultos tem que ter essa vivência junto com a criança, um louvor, uma participação, uma oração de criança, para que a criança entenda que o culto também é para ela, mesmo que não tenha ministração, né? Talvez fosse diferente se tivesse sido envolvido, né? Nem sempre, né? A possibilidade de se ministrar às crianças, tem lugar que não tem nem local. Eu fui ministrar na África, uma vez eu ministrei na calçada, na beira da rua, assim, as crianças, tinham umas 40 crianças, e eu fiquei ali, sentada na calçada, ministrando as crianças. Porque naquele local só tinha o salão, né? Isso foi em Moçambique, na África. Porém, é importante que as crianças se sintam incluídas e valorizadas. Esse dado também da Janela 414, uma das últimos censos diz que 1/3 da população mundial é formada por crianças. Então, isso é um dado importante para nós como igreja, né, sabermos do valor das crianças. Então, as crianças são estratégicas, como diz o Spurgeon, porque o barro ainda está mole. Por quê? Porque a infância é o período mais estratégico e formativo da vida, né? As crianças aprendem muito. 90% do nosso cérebro já está formado aos 3 anos de idade. E depois de um tempo, nós vamos perdendo neurônios. Então, esse período da infância é o período de maior aprendizado, né? A personalidade é formada até os 6, 7 anos. Até os 6, 7 anos, a personalidade está sendo formada. Então, é importante a gente ministrar as crianças, falar do amor de Deus, porque isso vai interferir até na formação da personalidade da criança. E favorecer experiências. Como mais maduros na fé, nós devemos capacitar os nossos pequeninos a manter experiências vivas e reiteradas com o Senhor, estimulá-las à comunhão com o Espírito Santo, exercendo seus dons e ministérios. Então, a gente vê aqui o louvor lá na galera da Vila, na Vila Esperança, formado por crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos juntos adorando ao Senhor. Ali no cantinho, nós estamos vendo a Rafa. A Rafa já não é mais essa criancinha, né, Elisete? É a filha da Elisete, e ela está orando por um dos nossos facilitadores lá, né, exercendo de forma natural, né, a sua vida cristã. Importante a gente favorecer essas experiências, né? E aí, o que a gente falou há pouco, né, que a capacidade de crer reside mais na criança do que no homem, ou do que no adulto, né? Tornamo-nos menos e não mais capazes de exercer a fé à medida que os anos avançam. Cada ano leva a mente não regenerada mais longe de Deus, tornando-a menos capaz de receber as coisas de Deus. Gente, as crianças são crédulas, elas creem. Querem ver? Criança acredita em Papai Noel, um velho que vem uma vez por ano, que mora no Polo Norte, que traz brinquedo. Elas creem, elas acreditam nisso. Elas acreditam que um coelho, que é um mamífero, traz ovos na Páscoa. É uma coisa que não tem lógica, e elas creem nisso. Elas creem que existe uma fada, é claro que as pessoas contam também, né? Elas acreditam em lorotas. Tem uma fada
que quando cai o dente, traz dinheiro para ela, e ela crê piamente. Mesmo que a mãe vá lá durante a noite, ergue, e a criança acorda, ela crê que uma fada colocou dinheiro embaixo da almofada. Será que elas não vão crer no Deus único e verdadeiro? Nós precisamos pregar para as crianças, falar do amor de Deus e do sacrifício de Jesus. Precisamos, e eu quero fazer um parênteses aqui, precisamos parar de inventar lorotas e contar mentiras para as crianças. Tem uma criança que uma vez chegou em casa arrasada, brava, e falou para a mãe assim: mãe, eu descobri que a mãe da minha amiga, não lembro o nome da amiga, vou dizer assim, Mariana, que a mãe da Mariana está mentindo para ela. E eu não acredito nisso, e estava brava. E a mãe olhou e falou assim: ué, filha, como que você sabe que a mãe está mentindo para a filha? E ela estava brava. Falou: mãe, a mãe da Mariana mentiu que quem entregou presente para ela foi o Papai Noel. E não foi o Papai Noel, isso é mentira, e mentira é pecado. Quando a gente conta esse tipo de história para as crianças, a gente não deixa de estar mentindo, né? Só um parênteses aberto aqui. Mas as crianças são completamente crédulas. Creem em todas as histórias que a gente conta e não vai crer no Deus vivo. Precisamos pregar a palavra de Deus para as crianças. Precisamos apresentar para a criança um Deus vivo e uma palavra vivificada para que cumpram com plenitude aquilo que Deus já tem planejado para cada uma delas. Deus tem propósitos para as nossas crianças. Deus quer usar as nossas crianças e nós precisamos favorecer isso, usando as crianças, deixando com que as crianças sejam usadas por Deus, deixando com que as crianças orem pelos outros, orem pelos adultos, para que não só aprendam, mas que nós também possamos aprender com elas. Eli, quer comentar alguma coisa sobre isso? Cadê você, Elisete? Não? Vânia, quer comentar alguma coisa? Não? Então... O meu áudio aqui, eu estou com bastante dificuldade na hora de ligar ele, por isso que às vezes eu deixo um pouquinho ligado, e quando você fala comigo, eu demoro para abrir, tá? É por isso, tá bom? Mas não, eu não tenho para comentar. Okay. Quando vocês quiserem falar alguma coisa, vocês dão um toquinho aqui, tá bom? Gente, como Ministério Infantil, nós não fomos chamados para distrair as crianças, mas para ministrá-las e levá-las à plenitude do seu propósito. Nós não somos um centro de babá gospel. Nós não somos chamados para distrair as crianças. Nós não somos chamados a cuidar das crianças para que os pais fiquem tranquilos, para que as crianças não atrapalhem o culto, para que não haja barulho, para que o pastor possa pregar com mais tranquilidade. Não. O Ministério Infantil, o infantil existe para ministrar as crianças. Já aconteceram algumas situações aqui na igreja de pessoas que chegaram assim: Andréia, você pode, eu vou ter uma atividade, Elisete, eu vou ter uma atividade na minha célula, você pode ir lá cuidar das crianças para mim? Qual a sua resposta, Eli? Eu falo que cuidar eu não cuido, se for para ir, eu vou ministrar as crianças. É para ministrar, nós somos chamados para ministrar e não para cuidar. Exatamente, nós somos chamados para ministrar as crianças, não para cuidar das crianças. O Ministério Infantil não pode existir se for para distrair as crianças ou para tirar as crianças do culto para que elas não atrapalhem. O Ministério Infantil tem que existir para ministrar e para levar as crianças a terem um encontro genuíno, para que elas tenham experiências íntimas e profundas com o Senhor. Esse é
esse tem que ser o nosso propósito, essa tem que ser a nossa motivação. Andréia, dá licença só um pouquinho. Pode falar. Eu falo assim que a importância do facilitador, da pessoa que vai ministrar na sala, é importante tanto quanto a de um pastor. A única diferença do pastor para quem vai ministrar na sala é o público, né? É a idade. A gente muda, a gente está com outra idade, é só isso, não tem diferença. A palavra de Deus é a mesma, né? A criança é uma pessoa, faz parte do corpo, então a diferença nossa é essa, que ele ministra os adultos e nós ministramos a idade menor, os menores, é só isso. Por isso que nós não vamos para a salinha dar uma aulinha nem contar uma historinha para as crianças. Nós vamos levar as crianças a ter um encontro genuíno com o Senhor. A gente vai, sim, contar histórias bíblicas, mas sempre fazendo uma aplicação, sempre mostrando Jesus, daqui a pouquinho nós vamos falar, mas sempre mostrando Jesus em qualquer uma das passagens bíblicas que a gente utilizar. Ministrando o coração dos pequeninos, não cuidando, porque não somos um centro de babá gospel, né? Nós não somos chamados para distrair, até porque, se fosse para distrair, a gente chamaria um recreador que teria muito mais habilidade que a gente, não é mesmo? E se fosse para contar uma historinha apenas, nós colocaríamos um contador de história do YouTube que seria muito melhor que a gente, né? Até porque histórias bíblicas, a maioria deles sabem contar, eles já conhecem as histórias. Então, contar só para eles saberem que Jonas foi parar na barriga de um peixe, que o nome da mãe de Jesus era Maria, que diferença isso vai fazer na vida dele, né? Então, assim, história por história, eles já conhecem as histórias. Exatamente. Então, o que nós precisamos? Pessoas com chamado, que tenham um chamado para servir ao Senhor. Precisamos de pessoas comprometidas com esse chamado e que inspire as crianças a entenderem qual o chamado de Deus para elas. Porque Deus tem um chamado para todos nós. Deus quer usar a vida das crianças como parte ativa, crianças que orem, que façam diferença nas suas casas, nas escolas. Então, nós precisamos de pessoas comprometidas com esse chamado. O Ministério de Crianças com Sucesso é aquele que tem crianças felizes, crescendo e se relacionando com Deus, pois tem uma equipe com propósito e com um chamado específico para as crianças. Chamado está relacionado com talentos naturais, com habilidades, com paixão, com sonhos. Então, nós precisamos de pessoas que amem crianças, que gostem das crianças, que tenham esse compromisso de ministrar os pequeninos. Vou passar um pouquinho essa história aqui, depois, se precisar, a gente volta para ela. Então, nós precisamos de pessoas comprometidas, né? Aqui, no texto de João 15:16, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Então, a obra na vida das crianças é do Senhor Jesus. Nós somos chamados para sermos cooperadores. E o Senhor vai nos capacitar. Lá em Êxodo 35:31, fala de Bezalel, que o Espírito Santo o encheu com habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. Tem uma outra versão, fala que Deus adestrou as mãos dele para esse trabalho. Então, nós precisamos simplesmente depender do Senhor, porque o Espírito Santo vai nos capacitar para essa obra, para esse chamado. Deixa eu passar aqui. O que nós precisamos é nos conectar ao coração das crianças. Como que nós nos conectamos ao coração das crianças? Nós conectamos o coração das crianças interagindo, brincando, amando essas crianças. Conectar, a gente precisa primeiro conectar ao coração das crianças, para depois conectá-las ao coração de Deus. E para isso, eu queria contar uma história para vocês, que chama 3 parábolas. São 3 pequenas histórias que
eu quero que vocês prestem atenção nessa história. Ó, primeira parábola. Tomei uma criança pela mão, a fim de andarmos juntas pelo caminho. Eu deveria levá-la ao pai. A tarefa me amedrontou. Tão terrível me pareceu a responsabilidade. Então eu falei com a criança apenas sobre o pai. Pintei a severidade do pai, caso ela o desagradasse. Andamos sobre as árvores altas e eu disse que o pai tinha poder para derrubá-las num minuto, com seus raios poderosos. Andamos ao sol e eu lhe falei sobre a grandeza do pai que fez o sol ardente e esplendoroso. Ao cair da tarde, um dia, encontramos-nos com o pai. A criança se escondeu atrás de mim. Ela tinha medo, não queria olhar para aquela face tão cheia de amor. Ela lembrou-se da minha descrição, não quis colocar a sua mãozinha na mão do pai. Eu fiquei entre a criança e o pai. Refleti. Eu tinha sido tão conscienciosa, tão séria. Segunda parábola. Tomei uma criança pela mão a fim de levá-la ao pai. Senti-me esmagada pela multidão de coisas que deveria ensinar para a criança. Então, nós não nos demoramos, corremos todo o caminho. No minuto, comparávamos as folhas das árvores, no seguinte, examinávamos o ninho de um passarinho. Enquanto a criança me fazia perguntas a respeito, eu a empurrava para caçar uma borboleta. Se acaso ela adormecesse, eu a despertava, a fim de que não perdesse nada. Eu queria que ela visse tudo, ela precisa saber de tudo. Então, falamos do pai muitas vezes mais rapidamente. Ela tinha muita coisa para saber. Derramei nos seus ouvidos todas as histórias que deveria saber. Mas em diversas ocasiões fomos interrompidas pelo soprar do vento, o qual deveríamos falar, pelo surgir das estrelas, no qual tínhamos que estudar, pelo riacho murmurante que precisávamos acompanhar até a sua fonte. Então, ao cair do dia, encontramos com o pai. A criança olhou o pai de relance. O pai estendeu a sua mão, mas ela não se interessou em pegar na mão do pai. Pontos febris queimavam no seu rosto. Ela caiu exausta no chão e adormeceu. Ela estava muito cansada. E eu estava de novo entre a criança e o pai. Refleti, eu lhe ensinara tantas e tantas coisas, contei tantas e tantas histórias, falei tantas e tantas coisas. Terceira parábola. Criança pela mão, a fim de levá-la ao pai. Meu coração estava cheio de gratidão pelo alegre privilégio. Andamos devagar. Moderei os meus passos pelos passos dela. Falamos das coisas que a criança ia notando. Algumas vezes era um dos pássaros do pai, observamos. Outras vezes parávamos para ver enquanto outro pássaro construía seu ninho e vimos os ovos que ali depositava. Conversamos depois sobre os cuidados que ele tinha com os filhotes. Outras vezes, acompanhávamos as flores do pai, acariciávamos as pétalas macias, apreciando as suas lindas cores. Com frequência, contávamos histórias do pai. Eu contava às crianças e ela também contava para mim. Nós contávamos uma para a outra essas histórias repetidamente. De tempo em tempo, parávamos, encostando em uma das árvores do pai, e deixando que o ar feito por ele refrescasse o nosso rosto sem falar. Então, no fim do dia, encontramos o pai. Os olhos da criança brilharam. Ela olhou para ele com amor, com confiança e alegria. Olhava para a face do pai, colocando a sua mão na mão do pai. Naquele momento, eu fui esquecida e me alegrei. Muitas vezes, a gente quer falar
tantas coisas, a gente quer ensinar tantas coisas. Ou, às vezes, a gente quer, como na primeira parábola, falar da severidade de Deus, falar que Deus castiga. Que nós precisamos é conectar o coração da criança ao coração de Deus, para que ela possa se entregar e nem se lembrar de quem foi que ensinou, mas se lembrar que ela serve um Deus poderoso. Lindas essas parábolas, né? Elas estão no livro As 7 Necessidades Básicas da Criança. Então, nós, como Ministério Infantil, como área de apoio infantil, nós não fomos chamados para mudar o comportamento. Nós somos chamados para cuidar dos corações das crianças. Nós somos chamados para trazer verdade, a verdade bíblica para o coração das crianças, para que essas verdades reflitam em suas ações. Não é lindo isso? Nós não somos chamados para regular comportamento, nós somos chamados para favorecer esse encontro da criança com os pais. Olha lá que linda essas fotos de conectar. E como que a gente conecta o coração das crianças? Falando a linguagem das crianças. Brincando com as crianças. Olha a Elisete aqui, ó, perto, na frente dessa criancinha aqui, vestida de coelho, ó. Olha a Ana Luísa, Elisete. Olha a Rafa pequenininha. Como que nós conectamos ao coração da criança e conectamos ela ao pai? Falando a linguagem dela, abraçando, amando, orando com elas, ensinando, brincando com elas. Essa é a linguagem das crianças. E assim nós vamos facilitar esse encontro de Deus com a criança. Olha lá, ó. Aqui embaixo é o nosso culto infantil, a participação das crianças. Aqui no nosso acampamento, olha eu toda suja de barro, conectando as crianças para que elas se conectem ao coração dos pais. Então, deixa eu só mexer aqui. A nossa responsabilidade como igreja, primeiro, é levar as nossas crianças ao encontro com Jesus. É prepará-las para o mundo que nós vivemos hoje. É gerar guerreiros de oração, crianças que orem, que tenham intimidade com Deus, né? Despertar amor pelos perdidos, por missões, por evangelismo. Ajudá-los a perceber e exercitar os seus dons e chamados. Despertar a clara noção do reino de Deus para que possam fazer diferença na forma como vivem e possibilitar que as crianças se tornem aquilo que Deus tem para elas, aquilo que Deus tem como propósito para elas, para que elas busquem aquilo que Deus tem para elas. Essa semana eu fui com meu filho, eu tenho 2 filhos, o Breno, que tem 20 anos, e o Lucas, que tem 17. Foi muito bonitinho, ele foi numa psicóloga fazer teste vocacional. E aí, o retorno que a psicóloga deu para a gente foi ele da responsabilidade, mas o que impactou ela foi o desejo do Lucas de fazer a vontade de Deus. O Lucas está escolhendo a profissão e ele entende que o melhor para ele é fazer aquilo que Deus tem para ele. Ele tem, claro que ele tem as suas habilidades, ele tem as suas preferências, mas ele quer buscar em Deus aquilo que Deus tem como propósito para a vida dele, né? E é isso foi formado aonde? Claro que foi formado aqui em casa também, mas também foi formado lá na igreja, dentro das ministrações, porque ele foi estimulado a vivenciar os propósitos de Deus para a vida dele. E esse tem que ser nosso propósito como igreja. Alguma dúvida, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, para os facilitadores que vão estar nos assistindo, a Késia que está aí, né? Então, precisamos de dedicação.
precisamos que os facilitadores preparem o material, estudem com antecedência, para que possam fazer antecipações, para que possam trocar daí experiências com as crianças, entender que nós somos privilegiados, como diz na terceira parábola. Dentre tantas pessoas, Deus nos chamou e nos escolheu para ministrar a vida das crianças. Deus quer usar a nossa vida. Então, entender, professores e facilitadores, que você é importante, você é necessário, e Deus quer usar a sua vida. Que privilégio maior do que ser usado pelo Senhor, né? Então, no preparo das aulas, a palavra precisa entrar na sua mente, né? Que depois passar pelo seu coração. Então, a gente lê o texto, lê a história bíblica, lê o texto bíblico que vai ser ministrado, a gente entende, pesquisa, estuda, veio para a mente, entendemos. Aí ele precisa passar pelo coração, para que assim saia como uma palavra revelada do Senhor, para ministrar a vida das crianças. Eli, você sempre fala, vou até fechar aqui para você falar, você sempre fala para os facilitadores sobre a importância deles, do que que está sendo trabalhado, estar no coração, não é mesmo? Sim, Quer falar sim. sobre isso? É o saber, o sentir e o praticar. Eu falo que quando nós estamos preparando o material, nós temos um tempo com Deus que é devocional, e é isso que o texto que a André colocou fala, que isso tem que entrar, né, na nossa mente, tem que descer para o coração, e aí nós vamos levar para a criança. E nós, como facilitadores na sala, o que nós temos que pensar? Que aquilo que nós vamos, a palavra que nós vamos levar, ministrar na vida das crianças, elas precisam entrar na mente delas, não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não, ela vai entrar na mente e precisa descer para o coração, porque só assim ela vai ter o desejo de praticar. Porque se essa palavra não desce no coração, entra por um ouvido e sai pelo outro, ela não vai querer praticar, ela não vai ter interesse nenhum. Então, a palavra precisa descer para o coração, para ele poder praticar, ter alegria e prazer nisso. Exatamente. Vamos voltar lá. Quer falar, Vaninha? Conta aí, Vânia, você tem várias experiências, pode falar alguma coisa. É isso aí. Então, não tem como dar aula sem antes ter um tempo com Deus, estudar a palavra, para que a gente possa entender, desça para o coração e saia da nossa boca como uma revelação de Deus. Para aquele princípio bíblico, ele tem que, nós temos que, o Espírito Santo precisa trabalhar aquilo na nossa vida, para que a gente possa falar para as crianças, né? Ele conta aquela vez que aquele testemunho que você falou, eu não me lembro exatamente sobre o que era, sobre um princípio bíblico, que você falou assim, mas eu não estou vivendo isso, e agora? É que o nosso material, a gente trabalha por princípios bíblicos, né? E uma vez eu fui ministrar, e eu sempre falo assim, que a gente precisa ter alguma coisa na troca de experiência com as crianças, depois que você traz a palavra e ministra, ter um tempo de troca de experiências com eles. Então, eu peguei o material e comecei na segunda-feira a preparar, a estudar. E quando eu olhei o princípio, era humildade, era sobre humildade. Aí, eu já, no mesmo dia, eu já orei para o Senhor, eu fiquei refletindo, o que eu posso contar para as crianças que, né, para elas, para trocar de experiência com as crianças, né, para elas saberem que eu vivi isso, né, e não vinha nada em mente, então eu comecei a orar, falei, Senhor, eu vou ministrar as crianças, gostaria tanto de levar algo assim para elas que eu vivi, né, que eu vivenciei em relação à humildade, mas não estou lembrando, traz à minha memória algo, se não aconteceu, me mostra essa semana, deixa eu vivenciar esse princípio. E passei a semana inteira, gente, orando, chegava outro dia, ainda não vinha nada na mente, não acontecia nada. Eu ia ministrar no domingo, quando foi no sábado, houve uma situação entre eu e a minha irmã, num comércio. E só para resumir,
nós fomos barrados numa loja por causa de algumas regras lá, e eu fiquei muito brava. Eu Eu saí de lá bufando, eu saí de lá. Nossa, mas como que eles fazem isso com a gente? Nossa, que não sei. Eu fui reclamando, gente, assim, de um jeito, e com o coração pesado, aquela coisa assim. E aí passou, né? Continuei reclamando com os outros, quem chegava perto de mim eu contava, né? Tava lá furiosa com a situação. Aí quando eu fui orar à noite, aí eu fui falar para Deus de novo, mais uma vez, Senhor, amanhã eu vou ministrar e eu não tenho nada para falar. Gente, quando eu falei isso, eu nem terminei de falar. Aí Deus falou para mim, eu te dei, você vivenciou isso de maneira errada, mas você vivenciou. Aí eu falei assim, ele me deu a situação, né? E eu poderia ter outro comportamento, ser diferente, porque eu estava lidando com pessoas, né? Então, eu só quis saber o que eles estavam fazendo de mal comigo. Então, assim, aí eu falei para Deus, Deus, e agora? É sobre humildade, como que eu vou falar? Como que eu vou contar isso se eu não fui humilde, né? E aí Deus falou, você vai falar exatamente como você agiu. E eu fui, gente, com a maior vergonha na cara, sim, cara, na hora de falar com as crianças, falei assim, e aí, alguém tem alguma situação para contar? E daí eles ficam quietinhos, né, na hora, né, mas se você conta, se você começa, daí você fala a sua, o outro fala. Aí eu tive que começar, e aí eu contei para eles a história. Daí eles falaram, eles ficaram com o olho assim, né, arregalado, né, eu falei assim, mas eu pedi perdão para Deus. Eu pedi perdão e agora nós vamos orar porque eu quero ser uma pessoa que sempre lembre desse princípio, ser humilde em qualquer situação, né? Então, assim, eu vivenciei, Deus me deu, eu vivenciei de maneira errada, mas eu consegui trazer na hora da administração, a minha experiência e o que eu fiz em relação a isso depois que Deus ministrou meu coração. Então, é muito legal, você levar para as crianças, vivenciar. E eu sempre falo assim, quando nós vamos em treinamento, eu sempre falo, gente, se vocês pegaram um princípio que vocês ainda não viveram, pede para o Senhor trazer na sua memória, pede para o Senhor durante a semana para ele dar uma situação, porque ele dá. E se ele não deu e você não vivenciou ainda isso, ou vivenciou de maneira, por exemplo, princípio de um perdão, sobre perdão, você tem algum problema em algum relacionamento que você não conseguiu perdoar ainda, como que você vai ensinar isso? Então, é esse momento, você com Deus, você vai colocar diante do Senhor, Senhor, eu não vivo isso, né? Eu tenho um problema, eu não consigo perdoar. Então, você vai colocar na presença do Senhor e Ele vai tratar isso na sua vida. Não é vergonha você falar que você não vive aquele princípio, porque ali no momento com as crianças, você vai orar junto com elas, Senhor, me ajuda, porque eu quero viver esse princípio, eu quero, né? Então, é bem... Eu sempre falo para os facilitadores, leva alguma coisa que você viveu. Se você não viveu, fala que você está orando em relação a isso. É isso aí, nós chamamos isso de metodologias ativas. O que é isso? É essa interação como professor, como um facilitador do processo, né? Então, a metodologia ativa vai além da exposição exclusiva do professor, como alguém que está dando uma aula, que sabe tudo e que vai ensinar. Não, mas é aquilo que nós falamos há pouco, nós vamos também aprender com as crianças, incentivar a participação das crianças. Então, o professor é facilitador nesse processo, que estimula a interação, a troca de experiências. Então, dentro de uma sala, ministrando as crianças, é importante essa troca de experiências, como a Elisete muito bem exemplificou agora, né? Por quê? Porque o nosso cérebro aprende, ó, olha que legal esse cone aqui essa pesquisa aqui sobre aprendizagem, que é do Edgar Dale. Então, ó, 10% nós aprendemos quando a gente só lê. A gente lê ouvindo 20%. Então, se você for dar uma aula para criança, ela vai aprender 20% daquilo que você vai estar ministrando. 30% observando. 50% vendo e ouvindo. 70% discutindo com os outros. 80% fazendo.
e 95% ensinando os outros. Então, quando a gente favorece essa troca de experiências entre as crianças, o aprendizado vai ser muito melhor. Então, a pessoa, o facilitador, o professor, ele deve orar e buscar em Deus essa palavra revelada para que possa ministrar às crianças. Aí nós vamos agora nós já estamos finalizando, quem então são as crianças na igreja? Então, tudo isso eu coloquei para ilustrar o que a Elisete tinha falado, né? Mas quem são as crianças da igreja? Como que nós enxergamos as crianças? A criança é a igreja do futuro ou a igreja do presente? Vamos lá. O que vocês acham? Kézia, o que a criança é? Então, até depois eu vou mandar. A gente colocou o nome da nossa, a princípio, célula, como geração presente, com os dois sentidos, de ser presente, de atualidade, e o presente de elas serem a herança do Senhor, então, um presente para nós. Então, as crianças, elas são a geração do presente, não do futuro, de hoje. E o senhor, pastor, o que você acha? Eu já briguei muito lá na igreja, porque o pessoal falava, as crianças são a igreja do futuro. E eu, de púlpito, rebati, porque as crianças são a igreja do presente. Presente de Deus ainda. É elas que vão fazer a diferença do futuro, com certeza. Mas se não forem agora, no futuro não serão. Exatamente. Tirce também acha isso? Sim, com certeza. Presente 2 vezes, que a Kézia falou, presente de agora e presente de Deus. Ela se traz alegria, dá um trabalhinho assim, mas é de criança mesmo, né? Mas são bênçãos. E você, Maria? Maria, que é da IPI de Oswaldo Cruz. Isso. O que você acha, Maria? Não sei se ela consegue falar. Pode escrever se você não conseguir falar. O que você acha, Ana? Olá. Vai falar, Maria. Boa noite. Olha, é do presente, né? Por isso que a gente tem que trabalhar por elas, para ir plantando no coraçãozinho delas, porque elas são muito especiais, né? São crianças de Deus mesmo, que têm ministrado aos nossos corações. Amém. E você, Ana, o que você acha? Eu também acho que é do presente, porque até eu vi essa pesquisa aí que você mostrou, né, da conversão das crianças, e isso me chamou bastante atenção, que é quando eles são pequenos, né, que eles daí que eu despertei para a importância disso. Inclusive, é por isso que eu tô aqui. Porque na nossa célula a gente está fazendo a parte Kids, né? Então, assim, são 6 crianças, mas já é bastante, né? Então, a importância da gente também estar se preparando como pais, que a gente está fazendo rodízio, cada semana um vai ministrar. Então, até a Leila mandou no grupo, falei, nossa, eu preciso assistir para aprender, né? E hoje, assim, eu vejo da importância da gente ministrar as crianças, porque eu acho que é até mais importante, igual a célula, né? Eu falo assim, é até mais importante a ministração deles do que a nossa. Porque a gente sempre tem conteúdo, né? Todo lugar, a gente já tem a facilidade de estar escutando alguma coisa, uma ministração. Agora, as crianças não é todo momento. Então, eu acho que é o presente e a gente tem que pegar bem firme. Elisete, você pensou a mesma coisa que eu? Já dá uma ficha para a Ana Paula preencher. Vamos botar ela lá no infantil, você já entendeu, né? Pode passar lá, tá? Não esquece não, domingo já está lá separadinho. Já vamos botar ela na escala, Elisete. É só ela não, ela e o marido. Ela e o Paulo. Ô, Vânia, daí, Vânia, responde para nós, criança é igreja do futuro ou do presente?
Eu quero dizer que eu estou muito feliz porque todo mundo aqui está dentro da visão, que a criança é a igreja do presente. Mas não só isso. Ela também é a igreja. Sim, mas o presente hoje, né? Sim. Se ela não for hoje, ela não vai ser o futuro, né? Exatamente. Se ela não for recebida, acolhida com amor, Exatamente. dificilmente ela vai ser a igreja do futuro. Sim, a igreja, a criança é a igreja hoje e é a igreja no futuro. Ela é a igreja hoje, serão os pastores do futuro, os líderes do futuro, os líderes de célula do futuro, os professores do futuro. Nós precisamos ter essa intencionalidade de começar a treinar, a ministrar, a ensinar a criança hoje, como igreja que ela é, porém, pensando também que ela vai ser igreja no futuro. É entrar na sala para ministrar e pensar assim, quem eu estou ministrando aqui? Estou ministrando um pastor lá na frente, estou ministrando um ministro de louvor, né? Ele está ali, né? E nós não sabemos qual é o propósito de Deus para cada um deles, né? Mas eles estão ali, eles estão crescendo, e eles são hoje e são o futuro. Exatamente. Então, gente, eu quero terminar contando uma história para vocês, um testemunho. Gente, tem muita coisa para a gente conversar. Maria, eu vou te responder a pergunta do material, mas vieram para o Brasil, essa história é verídica, tá? Vieram para o Brasil um casal de missionários com seu filhinho para São Luís do Maranhão para iniciar um trabalho evangelístico lá. Foram para uma comunidade muito simples, muito humilde, muito pobre, e começaram o trabalho. Gente, foi um trabalho difícil, custoso, porque eles estavam se adaptando ao Brasil, a uma dificuldade nas pessoas daquele lugar, em abrir o coração para o Senhor, mas ficaram firmes. E como eu disse, esse casal, eles tinham um filhinho. Então, eles queriam que o filhinho brincasse com alguém, começou a chamar o vizinho para brincar com eles lá, com o filhinho. Então, o vizinho, bairro simples, portão aberto, e entra e sai o tempo todo, criança é assim, né, gente? E esse menino vivia na casa desses missionários. Essa mãe, esse pai, contava história bíblica, o menino estava lá. Oravam, o menino estava lá, almoçava lá, orava na hora da refeição, o menino estava lá. E essa mãe ministrava o filho e esse menino ouvia. Gente, o trabalho desse missionário não deu certo. Tiveram que ir embora para os Estados Unidos, a igreja não foi para frente, não conseguiram, saíram do Brasil frustrados, arrasados, porque não foi para frente, ninguém queria saber de Jesus. Mas esse menino cresceu. Ele cresceu, na adolescência procurou uma igreja, porque aquelas palavras daquela missionária ecoavam no coração dele, e ele amava o Senhor com intensidade. Esse menino cresceu, foi fazer o seminário, se tornou pastor. Eu ouvi essa história há uns 5 anos atrás. Eu acho que você estava comigo, né, Vânia, quando a gente ouviu essa história. E, na época, esse menino, que hoje é um adulto, um homem, ele estava numa igreja, pastoreando uma igreja de 10.000 membros lá na cidade dele. Vocês acham que esse trabalho desses missionários não deu certo? Deu muito certo. Porque bastava eles falarem do amor de Deus para uma criança. E essa criança modificou a história daquele lugar. Hoje, ou há 5 anos atrás, ele é um pastor de uma igreja de 10.000 membros. Nós não sabemos quem Deus está colocando nas nossas mãos, mas nós precisamos ministrar e conectar o coração da criança ao coração de Deus. Com isso,
eu encerro a minha fala, vou responder a sua pergunta, Maria. Eu não falei aqui de experiências, de rotinas, nós podemos, num outro momento, Kézia, conversar de rotinas, mas o que eu queria deixar aqui para vocês hoje é dizer que vale muito a pena ministrar as crianças. Nós precisamos envolver e facilitar o encontro das crianças com o Senhor. Vale a pena investir nas crianças. Eu não sou esse pastor de 10 mil membros, mas eu abri uma célula, viu, Kézia, para te contar, na minha casa, e comecei com umas 5 crianças aqui em casa. Antes da pandemia, nós tínhamos 70 crianças. Cabe na minha casa? Não, não cabe. Eles ficavam sentados todo apertadinho na escada, na sala, todo apertadinho, mas eles... Sabe o que eu oferecia para eles, gente? Nada. O que tinha? Oração, palavra e louvor. Tinha um tempo de louvor simples, palavra e oração. Eu não oferecia nada. Muitas vezes a gente nem brincava, porque não dava tempo. Mas as crianças vinham sedentas. E hoje, muitos dos líderes de pré-adolescentes, de adolescentes da nossa igreja, são frutos dessa célula de criança. Então, só para dizer para vocês que vale muito a pena ministrar o coração dos pequeninos. Amém? Pastora, só pegando um gancho aqui, o pastor Luciano, olha, 7 aninhos, nós ministrando aos pais, ele estava ali, olha. Já foi lá na China, pregou lá na China já. Olha o que Deus faz. Maravilha. Exatamente. Bastava você pregar para uma criança, né, pastor? Pois é, olha aí. Glória a Deus. Maria, você me perguntou de material, né? Então, vamos lá. Nós usamos o material da Igreja em Células, que chama material de tema único. Ele é um material bem dinâmico, bem gostoso de trabalhar, mas ele não é um material que você pega uma história e conta para a criança. Ele é um material que você precisa preparar com antecedência, estudar, mas ele é bem dinâmico, ele é bem gostoso. Depois, se você quiser, Maria, eu posso apresentar para você, podemos marcar uma reunião online, eu mostro como é o material e como ele trabalha. Ele trabalha por princípios bíblicos e é um material muito bom. Existem outros materiais bons no mercado. O material da IPI também não é ruim. A gente recebeu agora, né, Elisete, andamos e analisamos esse material. A gente trabalha há muitos anos com esse material que eu te falei. Porém, o material da IPI é muito bom. Mas, mais do que o material, nós precisamos ter pessoas com coração, com chamado, com pessoas dedicadas e que facilitem esse encontro com o Senhor. Como eu disse, Maria, no início da palavra, histórias bíblicas muitas pessoas podem contar e a internet tem aí muitas coisas, histórias coloridas. O que nós precisamos é revelar para essas crianças um Deus que ama os pequeninos, um Deus relacional, que quer ter um relacionamento conosco. É favorecer esse contato da criança com Deus, para que ela possa ter experiências profundas com Deus, com o Espírito Santo, através de Jesus. Então, o material é importante? Sim, é extremamente importante, mas mais importante que isso é esse coração, essa clareza que nós somos chamados para ministrar às crianças e não para contar histórias bíblicas para elas. Eu respondi a sua pergunta, Maria? Sim, respondeu, tá? Eu mandei um recadinho aí, nós vamos marcar para você estar aqui com a gente. Ah, que bom, que bom. Tá bom? Obrigada. Você pode pegar o meu contato no Instagram também, se você quiser, tá? Certo. E a gente pode conversar, eu estou à disposição para ajudar vocês a escolher o melhor material. Ah, gratidão. Obrigada. Mais alguma pergunta? O Andréia e Maria, então a gente já pode ir marcando para a gente estar vendo juntos, porque eu já lhe falei sobre o interesse de também estar tendo essa orientação sobre o material, né, pastora?
Aí eu já até ia falar aqui, quando que pode ser o próximo, para a gente já ir conversando, porque é muito bom, de fato, a gente precisa, assim, desse conhecimento, tirar um pouco a nossa cabeça daquele, sem ter só o foco, no caso, né, e não ter a amplitude. Então, muito importante para a gente esse momento e esse conhecimento, porque você já tem experiência, então ajuda quem ainda está ali trabalhando para conquistar, né? Sim, sim, nós podemos ajudar, tanto eu como a Vânia, a Elisete, nós podemos ajudar vocês nessa questão do material, de estabelecer um currículo. Nosso currículo aqui, nós fazemos um panorama geral da Bíblia, com esse material. Então, é importante né, estabelecer, ter um currículo, organizar isso, organizar uma escala, estimular os voluntários, né? E algumas estratégias que a gente tem, principalmente para aproximar as crianças, nos conectar ao coração das crianças. É muito mais fácil quando há esse vínculo afetivo, né? Então, assim, uma igreja animada, divertida. O meu sonho, nós não temos aqui ainda, mas meu sonho, nós vamos construir um novo templo, é ter um parque. Nós queremos brincar com as crianças para que a gente possa conectar o coração delas ao coração de Deus. Mas para isso a gente precisa se conectar. Sem esse vínculo afetivo é mais difícil. Mais alguma pergunta, gente? Só pedir se a Ana Paula e a Mayra puder habilitar o vídeo para a gente registrar esse momento. Tirar uma foto. Já Maria tem... e Ana Paula, mostra o rostinho de vocês aí. Qualquer coisa, pelo menos está o nome, a gente vai tirar uma foto, que depois eu vou... O sorriso mais bonito, olha lá, Guto. Deixa eu voltar. Agora. Ok, maravilha. Tirou, pastor? Eu vou registrar também, gente. Bota o sorriso mais bonito aí. Aí. É isso, Elisete, quer acrescentar mais alguma coisa? Vânia? Oi, Liz! Queridos, então é isso. O que eu gostaria, que me veio muito forte ao coração, foi justamente isso, né? Porque às vezes a gente espera como uma receita de bolo, né? Algo pronto, mas o mais importante é a gente se conectar ao coração da criança, levá-la a ter um encontro genuíno com Jesus e um relacionamento com o Senhor. A gente tem N experiências de crianças sendo usadas por Deus, de crianças orando, pessoas sendo curadas, situações famílias sendo restauradas através de uma criança, né? Então, para que isso aconteça, a gente precisa entender o papel da criança na igreja, ela como parte ativa do corpo, sabendo que ela tem um chamado, que pode ser usada pelo Senhor, e é isso. Então, vamos orar para encerrar esse momento. Feche seus olhos. Querido Deus, obrigado, Pai, porque hoje podemos falar sobre o que está no teu coração, sobre o centro do teu reino, que são as crianças, os pequeninos, Pai. Pedimos a tua capacitação, a tua orientação, que o Senhor nos conduza a ensinarmos, a caminharmos e aprendermos com as crianças, que o Senhor fortaleça as nossas igrejas e levante mesmo dentro das nossas igrejas um exército de crianças que se renda ao senhorio de Jesus e que proclamem o teu reino, para a glória do teu nome. Abençoamos, Pai, a IPI de Santarém, pedimos que o Senhor levante mesmo muitas crianças nessa igreja, leve muitas crianças e que as famílias dessa cidade possam ser impactados através do testemunho dessas crianças, Pai. Te louvamos, Senhor, pelo pastor Osvani, por toda a sua família, pedimos a tua graça, as tuas bênçãos sobre a vida deles, e que essa igreja cresça muito, e que essa cidade seja impactada
pela ação dessa igreja, não só na vida das crianças, mas também na vida dos adolescentes, pré-adolescentes, dos adultos, que essa cidade possa ser impactada pelo teu amor, através do trabalho dessa igreja, Pai. Nós te louvamos, abençoa-nos, guarda-nos, dá uma excelente noite de sono recuperador, cuida das nossas vidas, das nossas famílias. Nós te louvamos por esse tempo, te louvamos porque pudemos conhecer pessoas tão distantes, mesmo estando tão longe, mas tão perto, porque o Senhor nos aproxima, Senhor. Te louvamos por isso, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Poxa, gratidão, pastora. Pastora Andréia, Oi, querida. eu queria saber se a gente poderia ter acesso a esse slide que a senhora passou. Sim, eu posso passar para você, ele está meio, é que ele faz parte de outras coisas, mas eu posso mandar para você, claro. Eu Tá vou organizar bom. e mando para você no celular, tá bom, querida? Tá, obrigada. Meu WhatsApp. Se eu esquecer, você pode mandar um recadinho para mim, André, você me mandou aí, tá bom? Tá ok. Eu lembro sim. Eu mando para você, posso mandar o texto também. E nós, como igreja, né, Eli e Ivânia, estamos à disposição, né? Não só para ensinar, mas também para aprender com vocês, né? Porque o Espírito Santo, ele se manifesta em diferentes dons, em muitas coisas que ele pode estar, que ele está dando aí para vocês, nós também queremos aprender e juntos trocarmos experiências para crescermos também no conhecimento. E também com você, viu, Maria? Aí no seu trabalho como missionária, aí na sua igreja, Oswaldo Cruz, né? Em Oswaldo Cruz. Isso, Oswaldo Cruz, tá? E vamos marcar logo o novo encontro. Desculpa por ter entrado tarde, que eu não estava conseguindo entrar. Ontem que me mandaram um link, e hoje foi um dia tão corrido, eu falei, meu Deus. Mas foi muito bom mesmo. Deus te abençoe. Ana, Amém. querida, nós vamos mandar uma ficha de compromisso para você, tá? Domingo tá aí. Vamos botar a Ana na sala para dar aula, ministrar as crianças. Um beijo, gente. Deus abençoe. Vai vendo, viu, pastor? É assim que monta uma equipe, viu? É assim. Só para vocês saberem, a gente tem mais de 200 facilitadores aqui, fora a equipe de teatro, de louvor, né? Quero Graças a saber mais também perde a sobre a vila, hein? A galera da vila. Sim. Aí, quando a gente falar sobre ministração, sobre material, daí a gente conta da galera da vila, dessa forma que a gente trabalha. Tem muita coisa para contar, né, Eli? Acho que daria horas e horas. A pastora Andréia vai falando e eu vou lembrando de um monte de coisa doida para falar e me segura aqui, porque a Vânia sabe como, se eu começar a falar, eu atrapalho tudo. Porque é muita coisa, né, que a gente vivencia e a gente quer que os outros saibam também. Mas eu tô bem assim, eu equilibrei, consegui me... Mas a parte do material, você que vai falar mais, né, Eli? Também. Eu já vou pro WhatsApp marcar com a pastora Andréia, a gente não vai deixar para muito distante não, hein, gente? Estamos à disposição, viu, gente? Deus abençoe. Tá bom. Obrigada a todo mundo. Tchau, gente. Foi um prazer. Deus abençoe. Maria, Deus Ana abençoe. Paula. Tchau, Deus abençoe. Beijo, gente. Tchau, Só um tchau. Então, a gente quer deixar marcada essa data, então eu gostaria que vocês passassem para nós o nome de vocês, para a gente mandar um pequeno certificadinho de participação, só para que fique marcado nas nossas mentes, tá? Então, aí depois a pastora passa o nome das suas colaboradoras, pelo WhatsApp, tá? A Mayra também. E olha, gratidão a Deus, gratidão à vida de vocês, que vocês possam continuar firmes nesse propósito. Amém. E nós estamos na cola, viu? Igreja filha tem que ser no espaço da mãe. Então, em nome de Jesus. Quem sabe um dia a gente não vai para Santarém, né, Elisete? Eu falei para Elisete. Eu achei que eu fosse. Ele, vamos comigo para Bahia, para Santarém? Ela falou, vamos. Eu falei, mas é online. Ela, nós temos um projeto aqui que está em embrião ainda, é o projeto de férias missionária. Olha aí. Pois é. E Santarém que vai... O duro é a gente sair todo mundo junto de lá, né, Eli? Vamos sim, vamos preparar isso.
Então, gente, Vamos preparar, nós vamos fazer uma visita, se Deus quiser. com certeza. O Luciano já estava agendando já. Ele teve uma reunião com a gente aqui online, foi muito bom. Ele aqui, nós já estamos agendando para ele estar aqui no aniversário da igreja, que é em outubro. Aham. Na sequência, vamos montar um trabalho muito grande mesmo e, com certeza, uma equipe de Londrina tem que vir para nos apoiar aqui. Gente, o nome da Maria não é Maria, é Marta. E Marta? É Marta, que saiu errado, né, Marta? Eu estou chamando ela de... É. Que bom, Marta, eu anotei seu completo, contato. tá? Então, gente, que Deus continue abençoando ricamente a vida de vocês, a família, o ministério, e continue firme nesse propósito, que com certeza essa obra tem uma recompensa, e vocês já estão sendo recompensados, com certeza. Que mais será? Amém. É o Gratidão. melhor lugar para estar, no meio das crianças. Um beijo. Um beijo, gente. Tchau. Valeu, Tchau, gente. tchau. Deus abençoe, tá? Obrigada, Paz. obrigada. Bom descanso. Tchau. Tchau. Oficina.